Então vamos lá. O profeta Elias viveu no século XIX a.C., durante os reinados de Acabe e Acasias no Reino do Norte. Em sua época, o povo de Israel havia se dividido em dois reinos: Judá, o Reino do Sul, com capital em Jerusalém, e Israel era o Reino do Norte com capital em Samaria. A Bíblia não refala sobre a vida pessoal e familiar do profeta Elias. Sabemos apenas que ele era um homem que morava na terra de Gileade, a leste do Rio Jordão. Elias profetizou numa época muito difícil da história do povo de Israel, do ponto de vista religioso. Isso porque no tempo de Elias, o Reino do Norte havia alcançado a sua melhor posição econômica, desde que havia ocorrido a separação do reino após a morte de Salomão. O rei Onri estava procurando estabelecer boas relações com as nações vizinhas. Por isso, ele casou seu filho, Acabe, com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios. Então esse casal introduziu em Israel a adoração ao deus Baal, e eles estavam tão dispostos a não obedecer a Deus que Acabe acabou construindo um templo para Baal em Samaria. Então, nesse contexto turbulento de idolatria e paganismo, Elias foi chamado para servir como porta-voz, e ele recebeu a responsabilidade de lembrar aos ailetras que eles eram um povo do Senhor, e ele ia cumprir o seu chamado com tanta excelência que a sua história superou os limites do tempo, e podemos ver a sua presença em alguns episódios do Novo Testamento. O mais conhecido deles com certeza está registrado em Mateus, capítulo 17, na passagem da transfiguração de Jesus. Vamos ver o que está escrito. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali, ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. E olha que interessante, né, irmãos? Elias, ele estava representando os profetas, e Moisés representando a lei de Deus. E um dos segredos desse profeta é que ele sempre foi um homem de muita fé, e isso é refletido até mesmo em seu nome, que significa Jeová é Deus, Elias. Então era um homem íntegro, fiel, e ele não se vaidecia pelo fato de ser um representante de Deus na terra. E até hoje, ele é um exemplo para todos nós cristãos, nos mostrando que mesmo diante das tentações e dos sofrimentos, nós não podemos deixar de viver de acordo com o chamado que Deus nos confiou, mesmo antes de nascermos. E não somente isso. Elias foi capaz de fazer tudo o que ele fez, porque ele conhecia alguns segredos que fizeram dele um grande homem de Deus. Vamos a eles. O primeiro segredo: Elias conhecia a palavra como poucos, diferente do que a maioria das pessoas. O Elias não profetizava segundo a sua palavra, mas sim segundo a vontade de Deus. Ou seja, Elias conhecia as Escrituras muito bem. Então vamos focar a nossa atenção agora da passagem e que Elias orou para que Deus fizesse parar de chover em Israel, no livro de 1 Reis. Capítulo 17. Elias anunciou que haveria uma grande seca em Israel, que provaria que Deus era muito mais poderoso que Baal, considerado por seus adoradores como Deus da vida e da fertilidade. Com isso, a falta de chuvas representavam um ataque direto à suposta capacidade de ser ídolo, de controlar as condições do tempo e a orar para que Deus fechasse os céus e cessasse a chuva. Elias não estava colocando em prática uma vontade sua de fazer justiça, e sim clamando ao Senhor para que ele cumprisse a vontade dele de acordo com a sua palavra. Ou seja, Elias já sabia que dê e fechar os céus, porque as Escrituras diziam isso. Vamos ver o que está escrito em Deuteronômio capítulo 11. Tenham cuidado para não serem enganados, elevados a desviar-se para adorar outros deuses e a prostrar-se perante eles. Caso contrário, a ira do Senhor se acenderá contra vocês, e ele fechará o céu para que não chova e para que a terra nada produza. E assim vocês logo desaparecerão da boa terra que o Senhor está dando. Olha isso, irmãos, como todo o profeta. Elias também prezava por santidade, e ele não suportava ver o seu povo, o povo do Senhor, pecando contra Deus, e achar que nada iria acontecer. Era como se eles estivessem dizendo: a Deus, Senhor,
Eu sei que a tua palavra diz que o Senhor iria fazer a chuva parar de cair sobre Israel. Se eles esquecessem quem é o Senhor e se voltassem para outros deuses, bem é isso que está acontecendo. Bom, então faça valer a sua promessa e dê uma lição nessa gente que realmente Deus honrou a palavra de Elias, irmãos. E da mesma forma, se você espera que Deus usa a sua vida para fazer a diferença nesse mundo, você precisa, em primeiro lugar, conhecer o que a palavra do Senhor diz. E isso só é possível se você estudar a Bíblia, se você meditar nos seus ensinamentos e guardar cada promessa dele no seu coração. Assim como Elias fez também, o segundo segredo, Elias era perseverante na oração. Vamos ver o que o apóstolo Tiago disse a respeito do profeta. Era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio por outra vez. E o céu enviou chuva, e a terra produziu os seus frutos. E quando acompanhamos toda a história de Elias na Bíblia, vemos que as suas orações eram muito poderosas. E isso aconteceu porque ele orava fervorosamente, ou seja, ele orava com muita fé e perseverança. E Elias precisou orar muito para que a chuva parasse de cair sobre Israel e Baal fosse envergonhado diante da grandeza do poder do Senhor. E só depois, quando ele já tinha certeza de que Deus o atenderia, Elias foi até o rei Acabe e profetizou que não cairia mais uma gota de chuva do céu. Olha o que ele disse: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho, nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Olha isso, irmãos, não pense você que é só profetizar. E pronto, pois é necessário muita oração nos bastidores antes do Senhor realizar o milagre. E mais deu. É sim aos nossos clamores, se eles estiverem de acordo com a vontade dele e não com a nossa. O Senhor jamais fala algo que vai contra a sua palavra. Então não perca o seu tempo com ações egoístas que têm como único objetivo satisfazer as suas vontades. Seja perseverante naquilo que a Bíblia diz. Então o Senhor comprar. E o terceiro segredo, ele sabia que Deus era bom com seus filhos. Eu não sei se você reparou, mas naquela passagem do livro de Tiago, disse que Elias orou fervorosamente para que não chovesse. Mas quando era para fazer chover, a Bíblia diz que Elias apenas orou outra vez e o céu enviou chuva. Então isso deixa claro uma coisa: Elias orou mais para fazer Deus fechar os céus do que para abrir. Sabe por quê? Porque fechar o céu é um juízo de Deus. E com isso o justo sofre também. E por mais que a idolatria dominasse o reino de Israel, eu vi pessoas fiéis ao Senhor em meio àquele povo, e eles também sofreriam com a seca. Então não era da vontade do Senhor trazer o juízo, porque Deus é bom, e ele sabia muito bem disso agora. Quando era para abrir os céus, então era uma bênção do Senhor, e Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, se alegrar ia em voltar a cuidar dos seus filhos. E como isso pode influenciar na nossa vida, o que esse segredo pode nos ensinar. Isso nos mostra claramente que Deus tem mais prazer em abrir portas do que em fechar, porque Ele prefere muito mais abençoar do que julgar. Amém. Deu para entender. Por isso, se nós quisermos ser atendidos por Deus, nós temos que viver de um modo que o agrade. Assim como Elias viveu, sem uma vida de fidelidade, com uma vida de santidade ao Senhor, nós não poderemos desfrutar de uma comunhão com Ele. E com isso as nossas orações não serão tão eficazes como é de Elias. Mas se nós temos a vida de santidade, uma vida de obediência, podemos ter a certeza de que o Senhor nos ouvirá. E outra coisa que nós não podemos deixar passar: Elias orava, crendo de coração, acreditando realmente que Deus atende à oração do seu servo. E a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11 que sem fé é impossível agradar a Deus. E ela também diz em Jeremias 29 que se nós buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração, nos o encontraremos. Amém. Espero que você aprenda sobre esses 3 segredos da vida do profeta Elias e que você aplica eles no seu dia a dia, porque assim o Senhor fará grandes coisas na sua vida, e através de você e eu, tenho certeza que você será muito usado nessa geração,
e que Deus cumprirá todos os planos que tem para a sua vida. Amém.